Muito boa tarde, minha Paraíba. Quarta-feira, dia 29 de março de 2023. A gente está ao vivo aqui pela sua TV Arapuã, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que alegria poder encontrar você aí, sempre ligado, sempre ligada na programação da sua TV Arapuã. E a minha alegria de fazer um programa hoje bem especial. Não estou apenas com um convidado, nenhuma convidada, estou com duas convidadas, duas juízas que atuam aqui no Judiciário da Paraíba. Eu estou falando da doutora Lúcia Ramalho, ela que é da 5ª Vara da Família aqui na capital, e a doutora Conceição Mascano, que é da 2ª Vara de Entorpecentes aqui na capital. As duas comigo para a gente debater um tema muito importante nesse mês da mulher, que é a participação das mulheres no Judiciário, e você acompanha esse bate-papo aqui e conhece um pouco mais da história dessas duas juízas que atuam aqui na capital. Daqui a pouquinho eu trago também as notícias lá de Brasília com Napoleão de Castro, o encontro, a marcha dos prefeitos todos em Brasília, atrás ali das suas reivindicações. A gente traz os detalhes de lá também. Deixa eu cumprimentar minhas convidadas, então. Doutora Lúcia, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde aos que fazem o Rede Verdade e a TV Arapuã. Quero agradecer o convite e dizer que estamos aqui para prestar contas de alguns anos no Judiciário, por que não dizer 30 anos? Olha só, então tem história para contar e, sobretudo, quando eu falo da participação da mulher, vocês vêm de um tempo ainda talvez mais desafiador, Desafiador nesse sentido. Doutora Conceição, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui também no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde, telespectadores, em especial do Rede Verdade, da TV Arapuã. Eu quero agradecer, ao convite. Assim, é sempre muito prazeroso para a gente trazer essas informações e, sobretudo, nós mulheres, o desempenho de nós mulheres, não só na magistratura, mas nas outras funções de relevância ou menor relevância na vida comum, no cotidiano das pessoas. Muito importante. E hoje é um dia até que reforça um pouco dessa nossa conversa aqui, porque na manhã de hoje o Tribunal Regional Eleitoral deu posse na vice-presidência da desembargadora Agamenildes, ela que foi recém-possada desembargadora no Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça são 3 desembargadoras atuando ali no pleno, e agora no TRE a desembargadora Fátima Bezerra como presidente, desembargadora Agamenildes como vice-presidente lá do Tribunal Regional Eleitoral. 2 mulheres comandando o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Em algum tempo isso era extremamente raro, não é isso? Vamos para o povo e para o telespectador conhecer um pouco da história de vocês. Como é que foi a história de vocês com o direito, com a magistratura nesse sentido? Como foi, doutora Lúcia? Bem, na verdade, quando eu fiz o curso de Direito, já foi para ser juíza. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula na universidade... De onde nasceu isso, doutora Lúcia? Eu acho que nasceu da família também, a família da minha mãe, a família Ramalho. Ela tem muitos juristas e eu toda a vida tive muito interesse pelo direito. Desde muito menina, ficava na porta do Tribunal do Júri de Souza, onde a doutora Nevita era a titular, e eu ficava assistindo aos júris que ela fazia. Nem estudava ainda, né? Não, eu fazia 6ª, 7ª série, eu acho. Mais ou menos isso. E aí me despertou a vontade de fazer um curso que fosse da área social. E o direito é um curso eminentemente social. E dentro do direito eu gosto de trabalhar em unidades que têm esse olhar mais apurado, como juizados especiais, varas de família e varas criminais, onde eu fui 15 anos. E quando a senhora, na adolescência lá, revelou esse interesse de fazer direito, de ser juíza, a família, que aí já tinha um viés jurista, aprovou de cara. Mas assim, você lembra de alguns olhares assim, dizer assim, e é para aí que você vai? Naquela época era muito raro, até mulher advogada. Para se ter uma ideia, quando eu passei no concurso de juiz, nós passamos, eu e Conceição, haviam apenas 5 mulheres juízes na Paraíba. Na Paraíba inteira, 5 mulheres? Há 30 anos atrás, 1992. Olha aqui. E aí, nós fomos aprovadas 7 mulheres no nosso concurso dos 48. Eram 41 homens e 7 mulheres.
E aí a gente chegou no tribunal, assim, tudo muito jovem, entre 26 e 30 anos, e as pessoas olhavam pra gente... E para impor respeito Alguns olhavam meio de banda, haviam desembargadores que achavam que juízas não davam conta do trabalho, mas aí a gente foi fazendo. O trabalho da mulher, em qualquer área que ela exerça, ela vai desbravando. Não tem isso. Então, ela não tem que ter medo e ela tem que mostrar que é capaz. Ao contrário dos homens que já nascem capazes, as mulheres têm que mostrar que são capazes. Isso é verdade. E aí a gente vai fazendo, e quando eu passei no concurso, fui para a comarca de Uiraúna, onde comecei minha vida lá como juíza, muito jovem, e impondo respeito, e as pessoas também descobrindo o potencial que a gente tinha para o trabalho. Eu quero lhe perguntar, mas quero ouvir doutora Conceição na trajetória dela também, mas eu quero perguntar nesse começo como juízas e mulheres, e iniciando, acho que até algumas partes, algumas delas muito machistas, até algumas partes para entender que estão diante da autoridade ali, acho que talvez algumas delas, mas eu quero histórias sobre isso. Doutora Conceição, e sua trajetória também, vocês passaram no mesmo concurso, foi isso? Sim, somos do mesmo concurso. No meu caso, não. No meu caso, já foi uma circunstância. A mamãe casou jovem, depois teve um problema que ela teve que procurar, ela tinha deixado de estudar, e aí ela voltou a estudar. E quando ela voltou a estudar, ela já tinha 5 filhos. E nesses 5 filhos, aí somos 7 hoje, mas ela tinha 5, então ela voltou a estudar, né? Fez o supletivo, inclusive, que era equivalente, que era na época o artigo 99. Aí foi buscar o curso de Direito, e assim... Já uma inspiração, né? Sim, aí foi mais... Eu nunca pensei em seguir, então aí ela foi muita luta, ela foi desbravando também. E aí passou no concurso do Ministério Público, que também foi uma luta muito grande, porque naquela época existia ainda uma coisa que era terrível, que era não obedecer à ordem do concurso. Naquela época era escolha depois? Não, aí você passava e ficava a cargo do procurador, que era escolha, que era efetivamente sob o comando do executivo. Então, na época, se cogitou, então foi uma coisa bem complicada, e ela se cogitou até dela não assumir, porque queriam pular a ordem. Hoje já tem essa vantagem, porque tem que respeitar a ordem de classificação. E daí eu fui vendo essas lutas dela e fui... ela própria já enfrentando os desafios dela? Sim, ela enfrentando, porque não é brincadeira, ela passou no concurso do Ministério Público em 1977. E aí foi desbravando, né? Então eu fui acompanhando ela, eu tinha 15 anos, fui acompanhando ela, e a partir daí eu fui me inspirando. Ela queria que eu fizesse o concurso do Ministério Público, mas eu não queria, aí você não me pergunta o porquê. Eu acho que foi influência das audiências dela, eu vendo os magistrados com que ela trabalhou, né? A primeira comarca dela foi Araruna, né? E daí eu resolvi fazer concurso para magistratura. E assim, é gratificante, mas assim, é muito difícil, porque a colega disse que nós éramos vistas como complicadas. Nós tínhamos filhos, nós tínhamos marido. Que se enfrenta hoje pelas mulheres. E assim, eu quero assim abrir assim um parêntese assim, para parabenizar vocês por essa oportunidade de que se veja mulheres na magistratura, mulheres em cargos que efetivamente que só os homens é que a gente vê, quando nós temos por trás muitas mulheres fazendo e fazendo bem feito. Me parece que hoje esse cenário, pelo menos nas faculdades de Direito, já tem ali uma permanência bem mais forte da mulher, né? E da advogada também, atuando. Nos concursos também. E nos concursos também. Sim. Nos concursos também. Agora, para cargos, enfim, ou das cortes, ou outras funções aí, ainda há uma luta grande.
ou não? Eu estou tomando por conta, se a gente for fazer 19 desembargadores, tem 3 desembargadoras. E, enfim, no TRE, toda uma comemoração pelo TRE hoje está composto ali pelas 2 desembargadoras, mas, assim, ainda é um ambiente masculinizado para esse cenário? Ainda é muito masculinizado, principalmente nos cargos de direção. Para você ter uma ideia, nós somos 96 juízas e são 163 juízes na Paraíba. Quer dizer, é um número mais ou menos equilibrado. Mas aí, quando passa aos tribunais, nós temos essa dificuldade. Tanto é que isso fez com que o Conselho Nacional de Justiça editasse resoluções, normas para que as mulheres cheguem mais aos cargos de direção. O CNJ viu isso? E há grupos de trabalho, pesquisas qualificadas, mostrando que para passar no concurso, como é em igualdade de condições, as mulheres estudam tanto quanto os homens e passam. Mas aí dentro dos órgãos do Poder Judiciário, que sejam tribunais de um modo geral, aí, como não há concurso, aí vai se vendo a escolha mais de homens do que de mulheres. Isso é no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma vaga logo aí e as mulheres estão lutando para que se coloque outra mulher. Por quê? Porque em outubro a ministra Rosa Weber se aposenta. E aí ficará somente a ministra Carmen Lúcia dos 11 ministros. Se vai ao STJ também, já tem mais mulheres, mas ainda é um número bem menor do que os homens. E nos tribunais, de um modo geral, a exemplo do da Paraíba, que hoje nós contamos com 3 mulheres. Bom, vocês podem não citar nomes, não precisa citar nomes, nem os detalhes, mas vocês lembram de alguns episódios, talvez não agora, em função da trajetória toda de vários anos atuando já, mas no começo, atuando como juíza, se vocês tiveram ali algum caso específico de desrespeito completo, né, do homem sobre a mulher, sobre alguma incapacidade ou alguma, enfim, impossibilidade de vocês exercerem o papel e a função que estava exercendo. Vocês lembram de algum caso específico aí de preconceito, discriminação e diminuição? Eu acho que ainda hoje, né? Ainda hoje? Ainda hoje, assim, de uma forma mais sutil, né? Mas assim, a gente sente, sobretudo, por exemplo, eu não sei a colega, mas eu, numa vara criminal, numa vara eminentemente de homens, né? A gente ainda sente isso, tá? E a gente... Aí tem que ser mais durona, é isso? Não, a gente tem que ser mais suave. Não, tem que ser o contrário, mais suave. Eu acho que a gente vence pela postura, não é nem pela maneira, pela postura. Eu acho que a gente, de tanto tempo, a gente já passou por tanta coisa que não é brincadeira. Há 30 anos atrás, como o Lúcia chegou lá em Uiraúna, eu cheguei em Coremas, lá no Vale do Piancó, uma região que é eminentemente masculina, uma região de um povo maravilhoso, E a senhora saiu de São José de... Não, eu fui para Coremas. Coremas. Para Coremas, a primeira comarca. A primeira comarca foi Coremas. Isso há 30 anos atrás não é fácil, né? Não é fácil de verdade. E eu confesso que eu digo assim, quando eu saí de lá na sexta-feira, que eu saí de lá à noite, eu digo, não volto mais. E assim, Lúcia já era sertaneja, ela já estava meio acostumada. Eu fui para Uiraúna, mas eu não. A minha terra natal é São José de Piranhas, então eu era muito acostumada com o sertão. E, aliás, o sertão sempre é um lugar muito bom de trabalhar. É um lugar de muita gente ordeira, das pessoas respeitosas. E também já foge a mulher na luta também, né? Você não precisa dizer que é autoridade, você coloca as coisas e as pessoas entendem. Então, por exemplo, presidir eleições em Uiraúna, em Cajazeiras, sempre eleições são muito acirradas. No voto de papel. Mas a gente sempre contava com a Polícia Militar, com o comando da Polícia Militar, com a Polícia Civil também. E aí, para aqueles casos mais sérios, mas assim, veladamente, eu nunca me senti discriminada. Eu acho que isso tem muito a ver com a origem da pessoa. Por exemplo, eu nasci numa casa só de homens. E eu tive a mesma educação que os homens tiveram na minha casa, não havia diferença. A minha mãe não fazia diferença entre o que eu podia fazer e o que os meninos não podiam. Então, vai muito da forma... Minha mãe era professora, era pedagoga. Então, ela me criou nesse estilo de
ter meu espaço normalmente, respeitar a todos e também se fazer respeitar. Agora, é importante demais o que vocês estão falando aqui, para quem está nos acompanhando, porque a gente está falando com duas juízas e às vezes a mulher está achando, olha, mas isso acontece comigo, porque eu... Né? Não, vocês estão falando de uma luta que enfrentaram, são duas juízas... A gente está falando de vida real, de vida real. E que se encaixa, guardadas as devidas proporções, para todas as mulheres que querem se inserir no mercado, né? E que a legislação de 30 anos atrás não era tão protetiva como é hoje. Por exemplo, não existia a Lei Maria da Penha, né? Não existia o Conselho Nacional de Justiça, que tem um olhar diferenciado para a mulher. Então, tem os próprios tribunais, seguindo normas do Conselho Nacional, tem esse olhar. Nós temos vários conselhos aqui, vários grupos de trabalho para esse olhar para a mulher. Aí, às vezes, a gente encontra homens que dizem, mas vocês querem ser diferentes da gente. Não é querer, nós somos diferentes. A nossa Constituição, a forma como nós lidamos com o trabalho do dia a dia é diferente. Porque, além de juíza, a maioria é mãe, é esposa, tem atividade constitucional. Às vezes eu ligo para colegas minhas às 9 horas da noite, elas estão fazendo deveres dos filhos. Olha só que coisa. Entendeu? E aí falta também um pouco de ajuda do homem. Existe essa desigualdade parental, essa desigualdade. Né? Então a gente tenta exatamente no dia a dia mostrar isso. Que enquanto o homem tem só uma jornada de trabalho, a mulher tem 2, 3. Porque a casa ficou a competência da mulher. Bom, quem escreveu isso eu não sei, mas está lá que a casa é a competência da mulher, os filhos a competência da mulher. A feira da mulher. A feira. E além do mais, organizar o marido, porque ele, o companheiro, tem que estar alegre e satisfeito com aquela mulher em casa. Olha, e a gente viu isso recentemente em 2 episódios que são bem parecidos. Foi um do advogado que levou o filho para o fórum porque ele não tinha com quem deixar. Aí ele foi tornado herói. O advogado, o homem, foi tornado herói porque levou. E a outra foi a advogada que, numa audiência, foi repreendida pelo desembargador porque estava amamentando, precisando amamentar o filho. Tinha pedido... Sobre isso, então, Luiz. ou seja, ela foi vilanizada e o advogado foi colocado como um herói, né? Então, a gente viu a diferença de visão da sociedade como isso, né? Sobre isso, eu advogava e tinha um fato lá eu advogava lá na junta. E assim, eu andava com minha menina e eu assim, ficava balançando, sabe, assim, ninando ela, porque na sala de audiência, o doutor Carlos Coelho era o juiz, eles, tá bom aqui nessa junta, tem uma creche para essas advogadas que vem comigo, sabe? Mas assim, uma vez eu cheguei, eu tava tão, com aquela ideia que eu tinha uma escacela, eu botei aqui, aí eu na sala de audiência eu tava meio assim, achando que era... Então são essas coisas, são esses desafios, então assim, não é fácil você ter que lavar, arrumar, fazer feira. O dia de hoje, por exemplo. O dia de hoje é dia de feira livre, né? Sim. O dia de hoje tem que se fazer feira, né? E vocês vão? Eu vou. Eu já vim da feira. Claro. Olha aí. Tem que economizar. Que bacana. Tem que economizar também. A gente tem que cuidar do nosso dinheiro. Disso que você falou, dessa comparação entre o advogado e a advogada, isso a gente vê no dia a dia. Porque, por exemplo, quando uma mulher fala mais, quando o homem fala mais alto, ele é enérgico, ele está impondo respeito. Quando a mulher fala mais alto, ela é desequilibrada. Olha aí, é verdade. Tá descompensada. Quer dizer, a nossa sociedade, ela está anos mentalmente. E o judiciário, esse é que está mais... Mas é claro que incorpora. É preciso se trabalhar todo dia. Por exemplo, nós temos uma comissão criada no Tribunal de Combate ao Assédio. Entendeu? Especificamente, tem uma juíza coordenando, tem servidoras, porque isso acontece no ambiente de trabalho. E a senhora falou uma frase que ela chega a ser triste, inclusive. O homem, já nasce capaz, a mulher tem que provar que é. A capacidade. E aí, de fato, vocês têm que mostrar que leram mais, é isso? Que leram mais, que sabem mais. Que fazem as coisas com mais cuidado. É claro que, por exemplo, nós como juízas temos mais cuidado no que fazemos. Observamos mais, estudamos também muito para não errar. Se erramos, é involuntariamente, porque nós sabemos que somos mais cobradas. Sim. Nós somos mais cobradas do que os homens. E aí eu falo pela Paraíba, e Conceição deve concordar comigo, as mulheres juízas da Paraíba dão um verdadeiro show.
elas trabalham abnegadamente e conciliam com todas essas outras funções e elas dão show nas comarcas e nas várias. Hoje qual é o número? Você sabe dizer? Hoje nós temos 96 mulheres e 96. Temos 163 homens na ativa, né? Na ativa. Já é um número um tanto quanto melhor do que... Já sim. Na corregedoria nós temos uma mulher, mas são 2 homens, juízes auxiliares e uma mulher. No TRE agora 2 mulheres e no Tribunal de Justiça os juízes auxiliares da presidência, dos 3, uma é mulher. Pô, não é uma guerra contra os homens. Não é. É uma luta por igualdade de espaço e de leitura. E de reconhecimento, né? Porque se nós temos competência, quer dizer, só quem tem competência são os homens, nós temos competência. Se nós chegamos até aqui, se nós conseguimos, se nós estamos aqui sentadas hoje, é porque nós fizemos, nós perseveramos, a gente lutou para isso. E é bom que vocês estimulam e inspiram outras mulheres nesse sentido. Sim, com certeza. Eu quero perguntar algo sobre uma circunstância da realidade da atuação do judiciário, que aí eu tenho que admitir que não é só para as mulheres, os homens, os juízes, os juristas também passam por isso, que é a questão de vocês diariamente estão dando decisões que, de certa forma, contrariam partes, né? Assim, né? Partes contrariadas, partes celebrando ali alguma decisão. E isso gera ou revolta ou indignação e pode gerar uma vulnerabilidade da questão da segurança de cada juiz e juíza. Isso acontece, aí isso não é um receio e um risco só para as mulheres, né? Também para os homens que atuam no judiciário. A gente viu recentemente aí essa questão de um esquema para um atentado, para matar ali, enfim, figuras que atuam no judiciário. Eu quero saber se vocês sentem esse medo, né, como juízas. A gente vai rapidinho para um próximo pro intervalo. Na volta eu quero saber qual é o sentimento de vocês, sobretudo a doutora Conceição, que também é diretamente na vara de entorpecentes, aí na vara criminal, e aí deve ser bem difícil. Quero ouvi-la sobre isso. Bom, rapidinho, um minutinho só, e a gente volta aqui conversando com a doutora Lúcia Ramalho, a doutora Conceição Massicando, fechando aí o mês da mulher. Um minutinho a gente está de volta.